O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também você que nos acompanha por nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. Nesse fim de semana, a Igreja celebra a vocação do leigo, da leiga. Nesse mês vocacional, nós temos rezado por todas as vocações. Como neste mês nós teremos 5 fins de semana, nós rezamos hoje pelos leigos. Leigo não é alguém que não entende sobre um assunto. Como a gente usa o termo vulgarmente, ele é leigo, para dizer de uma pessoa que não compreende sobre uma determinada área do conhecimento. Não. Leigo é aquele que faz parte do povo de Deus. É laos, aquele que constitui, junto com toda a igreja, o povo querido que Deus acompanha, que Deus olha, que Deus liberta. Nós todos constituímos esse povo. Se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus, embora tenha tido uma vida sacerdotal, sua vida foi um louvor a Deus. Jesus não foi um sacerdote do templo. Jesus também não foi um funcionário do templo, nem um funcionário real, nem foi envolvido com grandes poderes, com grandes doutores, mas Jesus foi um leigo. Alguém que, caminhando pela Galileia, anunciou não só na Galileia, mas também em vários outros lugares, o reinado dos céus, o reinado de Deus. A gente já se cansou de repetir aqui que as duas coisas são a mesma. O reino de Deus é o reinado dos céus e vice-versa. O reino dos céus é o reino de Deus. E nesse anúncio, Jesus Cristo juntou muita gente. Uma multidão começou a seguir Jesus. Uma multidão que
o seguia, alguns muito interessados em sua palavra, outros tantos interessados em seus sinais, em seus gestos de poder, em se beneficiar de seus milagres. Eram muitas as intenções ao seguir Jesus. Muitos compreendiam Jesus como o Messias. Mas só essa expressão Messias dá pano para manga. Porque muitas eram as compreensões de Messias. Alguns esperavam um Messias poderoso, um Messias mágico, que fosse transformar toda a realidade como com estalos de dedo, que fosse abrir os céus e fazer vir seus anjos para libertar o povo. O Messias também armado. Não faltavam pessoas que acreditavam num Messias que fosse pegar nas armas e, assim, libertar o povo. Um zelota. Mas Jesus Cristo foi revelando um outro tipo de messianismo. Muitos poucos iam compreendendo de fato quem era Jesus Cristo. Até hoje, a gente precisa se perguntar, afinal, quem é Jesus? É sobre isso que esse evangelho nos fala. Esse evangelho que não se cansa, que não cansa de aparecer nas nossas liturgias. Ele apareceu há 2 meses atrás, quando nós celebrávamos a festa de São Pedro e São Paulo. E ele aparece continuamente na liturgia com uma intenção. A gente precisa fazer e refazer essa pergunta. Quem é Jesus? Porque com essa pergunta a gente relança o nosso desejo. Afinal, quem é que a gente está seguindo? Com essa pergunta a gente relança o desejo. O que é que nós queremos, sendo discípulos e discípulas de Jesus Cristo? Afinal. Com essa pergunta, a gente abre um espaço em nós para refletir. Afinal, somos mesmo discípulos de Jesus Cristo? Porque é muito possível que nós sejamos piedosos, mas não cristãos. É muito possível que nós sejamos religiosos ao extremo, excessivamente, mas não seguidores de Jesus Cristo, de fato. É até mesmo possível e até curioso que sejamos catolicíssimos, católicos, fervorosos, mas não cristãos. É muito possível que a gente entenda de doutrina e da sã doutrina, que a gente domine a letra do dogma, que a gente, inclusive, saiba tudo de igreja, mas saiba pouquíssimo de Jesus Cristo. Não é raro ver cada vez mais cristãos desacostumados da vida de Jesus e que deixam de frequentar essa vida. A vida de Jesus é uma vida que deve ser frequentada como uma fonte, deve ser frequentada para saciar a sede. Longe dessa fonte, a gente morre de sede. Se a gente não bebe dessa fonte, mas bebe de outras, a gente se envenena. E muitas vezes a gente vai se esquecendo do fundamental de nossa fé, da centralidade de nossa fé. Quem é o centro de nossa fé? Sem sombra de dúvidas, a resposta é Jesus. Quem é Jesus? Essa é uma resposta que nenhuma doutrina deve satisfazer, que nenhuma teologia deve completar. Porque essa resposta deve continuar sendo dada por cada um que faz uma experiência com Jesus Cristo e quer segui-lo. Então, não interessa tanto a resposta que deram os catequistas ou os pais, elas tiveram a sua importância. Não importa tanto a resposta que dão o Papa, o Bispo, os padres, elas têm a sua importância e o seu lugar, mas mais fundamental é
resposta que você dá na relação pessoal com Jesus Cristo. Afinal, quem é Ele na minha vida, o que Ele movimenta na minha vida e se de fato Ele engaja em mim o discipulado. E sobre isso não há peritos, eu gosto de lembrar. Nós muitas vezes acreditamos que somos iniciados na fé. De fato, nós já recebemos a nossa iniciação. A maior parte de nós já é batizado, crismado, já fez a primeira Eucaristia. Mas em matéria de mistério, ninguém é iniciado. Somos todos iniciantes. Em matéria de Jesus Cristo, somos todos caminhantes. Estamos todos dando passos de identificação. E isso deve ser a nossa vida cristã. Procurar identificar-nos a Jesus Cristo. Identificar a nossa vida, identificar o nosso destino. É inconcebível pensar que haja gente que defenda Jesus Cristo e acredite nele, mas não defenda a vida. Não combina. São duas coisas que se excluem. Quem crê em Jesus Cristo terá que necessariamente crer na vida e defender a vida, não só para si, mas para os outros também. Não combina ser cristão e pensar somente em si próprio, nas suas próprias necessidades e tornar-se indiferente para os sofrimentos do mundo. São duas coisas muito distintas. Não combina ser cristão e ser preconceituoso, homofóbico, racista. Não combina ser cristão e não olhar o pobre, o injustiçado. Recair em uma cultura machista, feminicida. Não combina ser cristão e não defender que todos têm direito ao básico, à comida, em sua mesa, o pão nosso de cada dia. Não combina ser cristão e passar por aí deixando um rastro de dor, um rastro de injustiça, ao invés de um rastro de perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas. Não cabe ao cristão não lutar contra o mal, ser acomodado e ver o mal ganhando espaço. Livrai-nos do mal. A oração do cristão, a oração do Pai Nosso, que nos identifica como irmãos, é uma oração que nos compromete. Não dá para ser cristão e não ser fraterno. Hoje, toda a liturgia fala disso muito curiosamente. A primeira leitura, por exemplo, fala daquele que cuida do palácio, Sobna. No palácio, ele tem a autoridade das chaves, mas Sobna começa a pensar só em si próprio. Nós vimos na primeira leitura que ele é destituído de seu lugar, e no lugar dele é colocado Eliacim ou Eliaquim. A gente deveria fazer uma pergunta: por que afinal Deus destituiu Sobna de sua função? A leitura cortou justamente a motivação para ele ter sido deposto do seu lugar. E a motivação é simples: ele quis usar o dinheiro do povo, que era do povo e não seu, para construir um mausoléu, onde o seu túmulo pudesse ser colocado e o seu nome perenizado, gerações por gerações, geração depois de geração. O que fez esse homem pensando num mausoléu e pensando em perenizar o seu nome? Pensou só em si mesmo. Usou o dinheiro do povo, que era pouco, para si. E é por isso que perde o seu lugar, e ele assim
ocupa esse lugar e recebe as chaves do palácio, atentem-se para isso, as chaves. E com estas chaves ele recebe uma função, a função de ser pai. E a função de ter autoridade para cuidar do povo. A autoridade não tem nada a ver com poder, a autoridade é sempre beneficiar o outro, é sempre levantar o outro, é sempre fazer o outro reconhecer-se na sua dignidade. É essa missão, é esse o serviço que ele assim deve fazer. O Evangelho já nos mostra Jesus Cristo indo com seus discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade longe de Jerusalém, do centro econômico, portanto, mas também do centro religioso, porque em Jerusalém está o templo. Mas Cesareia de Filipe é uma cidade que presta culto ao imperador César, por isso se chama Cesareia. É nesse lugar que Jesus dirige uma pergunta aos seus: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E as respostas apontam para o passado. Dizem que és um profeta. João Batista, Elias, Jeremias. Jesus Cristo está em alta conta, porque ele é posto na conta dos profetas. Mas quando a gente pensa que Jesus Cristo é só alguém reservado ao passado, no passado, a gente se esquece da sua presença viva e verdadeira no presente. E esse é o risco de toda comunidade de fé, sempre esquecer-se de Jesus Cristo, atuante, vivo, verdadeiro no nosso meio. Quando Jesus dirige aos discípulos a pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta central do Evangelho, essa é a pergunta que a gente deve levar para casa, essa é a pergunta que a gente deve levar para a vida. Quem afinal é Jesus para mim? Pedro dá uma resposta. Pedro responde: tu és o Messias. A tradução mais correta é: tu és o Cristo. É a mesma coisa, mas Messias dá para enganar, porque muitas são as imagens de Messias. Mas Cristo, e ele completa: Filho do Deus vivo. Essa expressão Deus vivo pode ser trocada por uma outra sem perda: Filho do Deus da vida. O Deus de Jesus Cristo é o Deus da vida, e por isso ele está contrário a todo poder de morte, inclusive o religioso. O Deus do templo, lá de Jerusalém, não é um Deus com o qual Jesus Cristo se identifique, porque é um Deus que oprime, é um Deus que massacra o povo, especialmente os mais simples. E isso porque os fariseus, os mestres da lei, ensinaram uma imagem de Deus que não corresponde ao rosto verdadeiro que Jesus revela. O Deus de Jesus Cristo é o Deus da vida. Tudo que é contrário à vida é contrário ao Deus de Jesus Cristo. E vida não é só respirar, não. Vida não é contar as horas, não. Vida não é contada pelo tempo. Vida é contada pela intensidade. Vida para Jesus é vida cheia de sentido. É vida com dignidade. É vida em plenitude. É essa a vida que Jesus Cristo vem trazer. Pedro consegue dar essa resposta, não é porque ele é mais especial que os outros, não. É porque Deus vai revelar isso aos pequeninos. Pedro é um dos pequeninos de Deus. Um dos pequeninos que se abre à voz de Deus. Quando a comunidade começa a se abrir à voz de Deus, as coisas mudam. Quando a gente começar a se abrir à voz de Deus, a gente vai ter mais condições de dizer quem é Jesus Cristo na nossa vida. A gente vai ter condições de dizer com convicção que Jesus Cristo também é, para nós, o Senhor da vida, que gera em nós vida. O Senhor deve ser isso também para nós. Senhor que gera em nós vida, mas muitas vezes nós ficamos atrelados à morte.
Quantas vezes nós preferimos aquilo que diminui a nossa potência de viver? Quantas vezes a gente se assenta, se acomoda naquilo que deprime a nossa existência? Quantas vezes a gente fica enraizado ou se põe ao lado daquilo que diminui a vida dos outros, diminui a graça da vida? Nós temos responsabilidade de nos pôr contrários a tudo que diminui a graça de viver. Todas as estruturas que diminuem a graça de viver, sejam religiosas ou do poder civil, nós devemos nos opor a elas. E é por isso que, respondendo isso, Jesus confirmará a fé de Pedro, dizendo: tu és Petrus, pedra, e sobre esta pedra, eu construirei a minha igreja. Pedro é uma pedra de construção dessa igreja. Todos nós somos uma pedra de construção dessa igreja. Todos nós formamos esta igreja. A igreja não são os que fazem parte da hierarquia sagrada. Não. A igreja somos todos. Pedras de construção e uma igreja viva do Deus da vida. Não são mais as pedras do templo as mais importantes. Aliás, se a gente pegar a Bíblia, vocês vão ver na Bíblia que tem um punhado de salmos que estendem um louvor às pedras do templo. As pedras do templo de Jerusalém, onde o sol bate, as pedras que brilham, as pedras lavadas da porta do templo. Parece que Mateus quer nos mostrar que se tem uma pedra que é importante, é a pedra da nossa vida. As pedras vivas que nós devemos ser. E é a fé que Pedro professa que forma uma pedra de construção para a igreja. Então a nossa igreja está sustentada em quê? No poder do Papa? Não. Está sustentada na mão dos padres e dos bispos? Tampouco. Está sustentada nas nossas costas? Não. Onde é que a igreja encontra fundamento? A igreja encontra fundamento nesta profissão de fé. Cristo é o Senhor, Filho do Deus vivo. E é isso que nós confessamos e é nisso que acreditamos. E é porque Pedro professa esta fé que ele vai receber a autoridade das chaves. Vejam que eu mudei. Eu não disse poder das chaves, eu disse autoridade das chaves. A mesma autoridade que ele assim recebeu na primeira leitura, Pedro recebe aqui. Ser um pai para a comunidade. Mas melhor ainda do que pai, porque Mateus mesmo diz, não chameis a ninguém de pai, é que ele seja um irmão para a comunidade e que confirme a comunidade na fé. Toda a comunidade tem essa autoridade das chaves. Qual é a autoridade das chaves? Ligar e desligar. Enquanto comunidade de fé, nós temos essas chaves. Quais chaves, afinal? As do reino dos céus. Porque a missão de todo cristão e de toda cristã é abrir portas para que as pessoas experimentem o reino dos céus. A missão de todo cristão e toda cristã é possibilitar que as pessoas façam uma experiência com Cristo salvífica. É ligar as pessoas aos céus, e onde a igreja não liga, ela não cumpre com a sua responsabilidade fundamental. Onde ela não abre portas, mas fecha portas, ela se esquece daquele que é o centro de sua fé e de sua vocação, o próprio Cristo. Nossa missão é abrir portas, nunca fechá-las. Nossa missão é propiciar que as pessoas façam experiência do reino, o reino da fraternidade, o reino do perdão, o reino do pão partilhado, o reino onde nós somos irmãos, o reino da vida. Infelizmente, a gente muitas vezes fecha as portas, ao invés de acolher, a gente
rejeita. Ao invés de nós perdoarmos, nós julgamos. Ao invés de nós partilharmos, nós guardamos para nós e só para nós. Talvez nós estejamos nos esquecendo, afinal, quem é Jesus Cristo. E por isso é conveniente recordar a pergunta para a gente poder recordar a resposta. Quem é, afinal, Jesus para mim, na minha vida? Amém.